É o professor Webster e nesta aula nós vamos resolver as atividades da semana passada e também do formulário do nono ano. Vamos começar com as questões da semana passada. Primeira questão fala o seguinte: apresente os motivos que influenciaram a perda da hegemonia russa. Vamos começar primeiro explicando o que significa hegemonia. Hegemonia seria um poder que determinado grupo, região, país exerce sobre outros grupos, regiões ou países. Geralmente esse poder é tão forte que ele não é percebido como um poder intrusivo, mas no caso russo ele é tanto um poder influenciador direto, como ele é um poder influenciador indireto. Por exemplo, se formos observar o nosso cotidiano, nós temos a presença de várias empresas dos Estados Unidos, mas nós não temos tanta presença assim de empresas de outros países, principalmente da América Latina e África. Isso está relacionado com a hegemonia de poder econômico nos Estados Unidos. A gente não percebe porque desde crianças somos introduzidos a esse mundo, somos introduzidos a essa forma de consumir. A mesma coisa acontecia com os soviéticos e com os países que eram do bloco aliado aos soviéticos. Eles não percebiam que essa hegemonia era algo imposta e que essa hegemonia tinha a ver com esse poderio russo. Mas com o fim da União Soviética, esse poder ele vai perder força. Ele vai ser questionado, substituído e também ultrapassado por outros países e também por questões internas, ou seja, a Rússia perde seu poder mundial, principalmente se comparado com o período soviético, devido a fatores internos dentro do próprio país e fatores internacionais. Dentre eles nós podemos citar alguns, principalmente o fim da União Soviética, que vai abalar todas aquelas repúblicas e também outros países socialistas, vai abalar a relação entre países capitalistas e também as corridas armamentistas de tecnologia e espacial. Dentro do contexto interno do país Rússia, da Federação Russa, as crises sucessivas desse modelo capitalista que vai substituir o socialismo, elas vão ser muito importantes. Por quê? Porque essas crises vão refletir na qualidade de vida, vão refletir no aumento do desemprego, aumento da pobreza e também que outros países vão substituir a Rússia em termos de produto interno bruto, já que a economia vai decrescer, ela vai cair. Com isso, o agravamento das desigualdades sociais vai ser um dos produtos, assim como a pobreza e também a instabilidade política. Todos esses fatores internos, eles estão juntos, eles estão ligados. Não é possível, portanto, dizer que esses fatores eles são separados, são fatores relacionados, estão conectados e um influencia o outro, portanto. Assim nós podemos dizer que no contexto interno há crises econômicas, socioeconômicas, instabilidades políticas regionais, nacionais e também por causa do agravamento dessa transição rápida, abrupta do socialismo que foi criado essa base econômica durante o período soviético ao capitalismo, principalmente a economia de mercado com base neoliberal. O que isso quer dizer? Que a participação do Estado, que antes era muito forte em todos os setores, ela vai diminuir. Não vai diminuir tanto como em países da União Europeia, Estados Unidos e Canadá. Mas em comparação com o papel que o Estado tinha durante o período soviético, o papel do Estado russo tem hoje, são papéis muito diferentes e muitas vezes conflitantes. Ou seja, nós podemos dizer que no contexto interno há crises e no contexto externo há outros países superando a Federação Russa, principalmente a ascensão da China, que era um país bastante pobre, de maioria rural e que passa a ser um país de grande crescimento econômico e de grande produção industrial para o mundo. Ou seja, a Rússia deixa de ser um país, uma superpotência, para ser um país emergente e vai ser superado pela China, inclusive até mesmo em alguns setores da economia, pela Índia, pelo Brasil e até mesmo pela Coreia do Sul. Ou seja, nós podemos resumir assim: o fim da União Soviética,
abalou as estruturas econômica e social, gerando instabilidade nesses setores, tanto na sociedade como na economia do país. As sucessivas crises econômicas agravaram a pobreza e a desigualdade, vão produzir também a diminuição do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas que o país produz, e vai diminuir o poder de compra da população, já que a inflação vai ser muito grande e o valor do rublo, que é a moeda da Rússia, perante o dólar, vai perder a sua competitividade e o seu poder. Ou seja, coisas que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Acho que vocês conseguem perceber no dia a dia também. Só que lá no contexto russo foi muito mais grave do que nós estamos vivendo hoje. Sem comparações, então. É a emergência de novas superpotências, principalmente a China, que vai também ultrapassar a Rússia, e está quase ultrapassando os Estados Unidos, e já ultrapassou em termos de PIB de poder de compra, e que vai comprometer sua área gravitacional, ou seja, várias nações socialistas daquele tempo tinham uma relação muito forte com a Rússia, principalmente com a União Soviética, já que a Rússia era a maior das repúblicas, né? Só que com todas essas crises internas e externas, e também com o enfraquecimento da Rússia, hoje esses países vão ser mais aliados da China e até mesmo dos próprios Estados Unidos. Ou seja, nós podemos dizer que é um país que perde a sua hegemonia porque perde território, perde população e principalmente gera muitas instabilidades internas, crises internas e externas, e também é superado por outros países também, tanto em termos de produção como em termos de importância bélica, importância militar e também de população. Ou seja, hoje a população russa está em decrescimento, a economia também, não só por causa do coronavírus, mas também por outros fatores. Aqui nós podemos ver, por exemplo, a porcentagem do PIB russo pelo total do mundo e também o PIB per capita. Se formos analisar, aqui é o fim da União Soviética, em 1991. Mas depois nós vemos um grande crescimento, agora num período capitalista, mas também seguido por crises. Segunda questão: quais foram as consequências da transição econômica do socialismo ao capitalismo para o país? Nós podemos destacar algumas coisas. Todos esses fatores são importantes, eles estão relacionados e não devem ser compreendidos de uma forma separada. Nós podemos dizer, portanto, que houve o desmantelamento do planejamento estatal. Se você for relembrar as primeiras aulas que tivemos, nós falamos sobre isso, que durante o período soviético foi implementado um planejamento em que o Estado ele era super importante, que ia ditar normas, regras, organizar o país, organizar o território, organizar as formas de planejamento. Ou seja, dentro do contexto do planejamento estatal, o Estado tinha quase todo o poder econômico, as influências políticas e também as influências na sociedade. Por quê? Porque não havia formas de oposição tão forte a isso. Então, com o desmantelamento do planejamento estatal, outras formas de planejamento vão ser adequadas ao país, vão ser impostas, na verdade. São formas de planejamento ligadas mais ao individualismo, ao capitalismo, do que à sociedade. O que isso quer dizer? Se antes os planejamentos eram em 5 anos organizados, que eram os planos quinquenais, hoje os planejamentos são mais planejamentos das próprias empresas, não são planejamentos do país. Se antes o país dependia muito da força do trabalhador, hoje, além disso, o país vai precisar de capital, de dinheiro internacional por meio de investimentos. Ou seja, antes os investimentos eram totalmente feitos pelos governos, pelo Estado, investimento direto em coisas prioritárias pelo partido, pelo governo, né? Mas com o desmantelamento do planejamento estatal, vai ser introduzido principalmente a livre iniciativa e a concorrência, já que só existiam empresas, indústrias, comércios que eram ligados ao Estado. Então o Estado, os governos,
Eles organizavam as indústrias, organizavam os trabalhadores e todas as formas de produção. Com a introdução do capitalismo, isso não foi mais possível e fez com que as empresas, as indústrias, até mesmo de outros países, pudessem introduzir-se na Rússia. E isso fez com que o país passasse a produzir mais, mas produziu também bens de consumo para exportação, não mais para o próprio país. Isso fez com que os preços eles fossem liberalizados. Antes os preços eles eram congelados, tabelados. Então, em toda a União Soviética, o quilo de arroz era o mesmo preço, que não variava durante anos, já que boa parte dele era paga pelo próprio Estado. Com a liberalização da economia e dos preços, e com a livre concorrência e a livre iniciativa, cada pessoa, cada produtor pôde colocar o seu valor adequado àquele produto. Só que isso fez com que os preços dos produtos aumentassem e também a inflação. Com isso, houve aumento da pobreza e da desigualdade, principalmente por causa da deterioração da Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? Simplesmente são um conjunto de benefícios sociais, principalmente saúde pública, educação pública, no caso do Brasil, Bolsa Família e outros auxílios, que fazem com que as pessoas mais pobres elas não entrem na extrema pobreza. Faz com que as pessoas tenham uma casa para morar, tenham comida para comer durante o ano todo, durante a sua vida toda. Só que com a introdução do capitalismo, aquelas formas de socialização, elas foram transferidas, ou seja, se antes você morava numa casa que era cedida pelo Partido Comunista a você, que era cedida pelo Estado, e você não pagava nada, ou quando tinha condições pagava uma cota muito baixa, hoje você vai disputar por moradia. Como assim? Você vai se instalar ou em casas de aluguel, que são propriedades privadas, então a pessoa pode colocar o valor que ela quiser, claro, dentro do valor de mercado, ou você compra a sua casa própria, que também estará relacionado com esse valor de mercado. Ou seja, o preço das casas vai aumentar, o preço dos aluguéis vai aumentar e também o preço dos alimentos. Se formos resumir em parágrafo, ficaria assim: a implantação acelerada e abrupta do modelo de mercado capitalista ocasionou a ruptura do sistema vigente, que era o socialista. Então, o socialismo vai ser substituído pelo capitalismo de uma forma muito rápida, abrupta e com muitas consequências ruins ao país. Isso fez com que o cotidiano fosse alterado, ou seja, a maioria das pessoas trabalhavam para empresas estatais, recebiam cotas ou quantidade de alimentos, tinham acesso à moradia e outros direitos da Seguridade Soviética. O que isso quer dizer? Com a introdução forte, abrupta e rápida do capitalismo, essas pessoas perdem suas casas, algumas, não todas, vão perder seus auxílios, vão perder as suas cotas de alimentos diários e mensais. Isso vai gerar simplesmente longas filas por alimento e também a criação de mercados clandestinos, em que as pessoas pegavam seus bens de consumo, seus bens de afeto, e iam vender. Como nós podemos ver aqui, pessoas vendendo roupas, pessoas vendendo garrafas, pessoas vendendo utensílios, principalmente durante o primeiro período da liberalização da economia. Ou seja, as pessoas estavam em extrema pobreza, tinham que vender as coisas de casa para poder comprar comida para sobreviver. E as que não podiam fazer isso, ficavam à espera de ajuda, como aqui embaixo nessas filas de alimento. Terceira questão. Qual é o papel da Rússia na geopolítica globalizada contemporânea? Primeiro, o que é geopolítica? Geografia política vem de política. Seria o quê? Seriam as formas de estratégia de poder que os países têm. Como assim contemporânea? Hoje em dia, ou seja, qual é o papel da Rússia hoje? Seria o quê? O país continua detendo amplo poderio bélico e militar que vai herdar do período soviético. Por quê? Porque tem grande acervo e arsenal nuclear, principalmente quando comparado até mesmo aos Estados Unidos e à China. Outro fator importante que faz com que o país permaneça importante, menos do que era antes, mas muito importante, são as suas grandes reservas de recursos naturais,
que são muito importantes, porque a nossa economia atual, contemporânea e capitalista, ela vai focar na exploração de petróleo e gás, dentre outros recursos. Ou seja, se um país tem essas quantidades de recursos, é um país que ele vai ser mais importante e vai ter uma economia mais forte. E isso a Rússia tem. Isso é muito importante para entendermos como que alguns países vão ter uma relação de dependência mesmo com a Rússia. Ou seja, hoje a Rússia é um país que é grande exportadora de recursos naturais, principalmente o petróleo e o gás, tanto para países que eram soviéticos como para qualquer outro país do mundo. Entretanto, esse poderio também se dá de uma forma militar, como por meio das disputas geopolíticas e territoriais com países fronteiriços, ou seja, a Rússia continua demonstrando seu poder aos países vizinhos de uma forma rude, de uma forma bélica, de uma forma militar. Se formos resumir, seria assim: o grande arsenal bélico russo vai garantir ao país, além de outros fatores, um importante poder na geopolítica mundial. A exploração e exportação de recursos naturais vai colocar o país numa posição de destaque. Esse poderio bélico e relevância econômica vão evidenciar a relevância desse ator político, ou seja, esses fatores econômicos, bélicos, militares e sociais vão fazer com que o país perca poder em comparação com o período soviético. Mas quando eu comparo com outros países, a Rússia permanece um país forte, uma potência. Não é uma superpotência como era antes, mas continua. Seria o quê? Por exemplo, aqui nessa imagem, nós podemos dizer a grande influência da Rússia euroasiática. Por que Rússia euroasiática? Porque a Rússia é um país intercontinental, está tanto na Ásia quanto na Europa. Ou seja, nós podemos ver que esse mapa vai mostrar as áreas de influência, as áreas de expansão da influência econômica e militar russa. Há países próximos que têm bases militares, que fazem relações econômicas, que possuem essas tensões econômicas. São países que são dependentes em termos econômicos, até mesmo sociais e políticos, e que, apesar de todas essas interferências, continuam tendo uma relação grande com o país. Quarta questão: como a exploração dos recursos naturais é instrumento político da geoestratégia russa? Ou seja, como que a Rússia usa dos recursos naturais que ela tem para ser um país poderoso? Por que a Rússia usa esses recursos naturais para ser forte? Seria o que? Como havia falado na questão anterior, o nosso modelo atual capitalista é dependente de recursos naturais de origem fóssil, como o gás natural e o petróleo. Isso vai fazer com que mesmo países ricos como a Alemanha comprem muitos produtos russos. Mas isso na geopolítica não é algo muito ingênuo. Quando você comprar algo de um país, você está automaticamente, de uma forma direta ou indireta, apoiando algumas políticas desses países. Ou seja, muitos países que compram produtos russos, principalmente gás natural e petróleo, em termos políticos, são contra o governo russo. Mas como eles são dependentes desses recursos, eles acabam não externando essas críticas. Outra coisa importante, que mesmo países desenvolvidos e subdesenvolvidos apresentam algum grau de dependência, não é o caso de todos, em relação a esses produtos russos. Por quê? Porque o país ele vai exercer influência aos países não produtores. Por exemplo, se eu pego o Japão, é um país rico, que tem muitos habitantes, mas que não produz nem gás natural e pouco petróleo. É um país, portanto, que vai depender mais desses recursos do que outros países, mesmo sendo rico. E isso vai fazer com que o país tenha uma crescente intervenção em outros lugares do mundo, como na Síria, por exemplo, em guerra. Resumidamente, nós podemos dizer o quê? A exploração e exportação de recursos naturais, notadamente petróleo e gás natural, elas vão garantir um país uma movimentação econômica e relevância política muito importante, tanto nos países próximos que fazem fronteira,
como em outros continentes do mundo. Como a economia como a economia atual é baseada no uso variado do petróleo e gás, muitos países, inclusive os que são críticos ao governo russo, vão apresentar certo grau de dependência. Como aqui na imagem, nós podemos ver que na Alemanha, 48,5 bilhões de metros cúbicos de gás vem da Rússia, sendo 53% de todo o gás natural que é consumido na Alemanha é de origem russa. Já na Polônia, chega a 58%, na Áustria, a 95%. Ou seja, são países que, em termos econômicos, eles são dependentes da Rússia, principalmente para suprir essas necessidades de recursos naturais. Mas são países críticos ao governo. Eles não externalizam tanto essas críticas para não serem afetados com o aumento desse preço do produto. Quinta questão. Quais ações foram realizadas para reestruturar a economia do país? Ou seja, durante o período pós-soviético e a introdução do capitalismo, muitos problemas surgiram e muitos problemas foram evidenciados. Por quê? Porque aquela economia soviética não estava de acordo com a economia capitalista, que é muito concorrencial, que precisa de muitos recursos, de muita formação e capacitação e também de muitas infraestruturas. O que o país fez? O país ele vai aumentar a exportação e exploração dos recursos naturais, assim como os Estados Unidos fizeram, assim como a Austrália e Canadá também. Principalmente em termos de petróleo e gás. Vai ampliar a formação de um mercado consumidor interno, vai restaurar e modernizar a rede de transportes, vai expandir as infraestruturas de escoamento da produção e também vai formar e capacitar os seus profissionais, os seus trabalhadores para as novas exigências do capitalismo. Resumidamente, a Rússia vai explorar cada vez mais os recursos naturais, vai consolidar seu mercado consumidor e vai expandir e melhorar suas infraestruturas para auxiliar o desenvolvimento, dentro do contexto capitalista de concorrência. Mas como nós sabemos que outros países capitalistas já estavam com essas infraestruturas feitas, o país vai concorrer em desigualdade. Simplesmente a gente vai agora resolver as questões do formulário. Foram 5 questões. Primeira questão. O Império Russo continuamente expandiu seu território. Diferente de alguns países, boa parte desse território continua fazendo parte da Rússia hoje, que o herdou. Se você for observar no mapa, tem 3 períodos. 1581, que é esse à esquerda. 1619, que é esse do centro, laranja. E 1689, que é esse mais escuro, à direita. São períodos de expansão territorial do Império Russo. A questão diz o seguinte: acerca das expansões territoriais durante o Império Russo, é correto afirmar que a. Semelhantes a dos países europeus, colonizavam outros continentes. Se formos observar, não é assim. Por quê? Se formos observar Portugal, Espanha, França, eles saem da Europa e vão colonizar, ocupar, explorar outras regiões do mundo. América, África, Ásia, Oceania. Mas o caso da Rússia não é esse. B. Expansões para regiões próximas, influenciadas pela busca de recursos naturais. Sim, é justamente o item B, porque o Império Russo ele vai se expandir para áreas contíguas, ou seja, áreas próximas, e vão ocupar aquela região permanentemente. Mas por que a C e a D não são? C. Se caracterizavam pela tomada de territórios devido ao comércio de especiarias. Qual o erro? O comércio de especiarias envolve o Mar Mediterrâneo, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e essa ligação, Europa e Índia, Europa e Ásia. Simplesmente ela não vai envolver a Rússia de uma forma direta, mas indireta. D. Esses territórios eram de origem de dezenas de países, com poucas relações entre si.
Não. Esses territórios deram origem a dezenas de países com poucas relações entre si. Não. Esses países têm muitas relações entre si. Então é o item B. Segunda questão diz assim: unanimidade não é comum em revoluções. A derrota de certos grupos significa a vitória de outros. Durante a Revolução Russa, dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques, disputavam o poder e as ações pós-revolução. Esses conflitos significaram que ameaça à ação revolucionária. A questão quer saber quais são as diferenças entre os bolcheviques e os mencheviques. As diferenças entre os bolcheviques e mencheviques são melhor explicadas em A. Ambos acreditavam na tomada de poder de forma radical para a instauração do socialismo. E aí, pessoal? É certo isso? Os dois grupos pensavam as mesmas coisas? Os dois grupos eram radicais? Não, um era radical e o outro era moderado. Vamos ver. B. Os mencheviques eram radicais e contavam com mais apoio popular. Não, menchevique quer dizer minoria e eles eram moderados, então eles não tinham tanto apoio popular assim. C. As disputas eram meramente teóricas, não práticas. Será que isso é certo? Não, eles não disputavam apenas em termos de pensamento. Quem deveria fazer algo, como que o socialismo deveria ser, como que os escritores deveriam escrever essa nova história. Não, eram disputas práticas. Quem iria governar o país, quem iria tomar o poder. Então, é o item D. Os bolcheviques eram radicais e tomaram o poder, suprimindo os mencheviques. É justamente o item D. Terceira questão diz o seguinte: o planejamento é a ação de organizar algo. Cidades, estados e países, assim como pessoas e empresas, costumam planejar intervenções, atividades e sonhos. A União Soviética implementou o planejamento estatal, criando comitê e planos quinquenais que se baseavam em interesses do desenvolvimento econômico soviético. O planejamento estatal soviético era caracterizado caracterizado por ser pioneiro, pois foi o primeiro em escala nacional. Sim, tá certo. Quando fala pioneiro, quer dizer o primeiro. Então foi o primeiro país que fez uma forma de planejamento em que a escala nacional foi levada em consideração, ou seja, esse planejamento era para todo o país, não só para uma região. Mas vamos ver por que a B, a C e a D estão erradas. B era parecida aos países capitalistas e continua dependente de investimentos privados. Não. Como ela foi a primeira, ela não era parecida com nenhuma, porque ela foi que deu a origem a esse planejamento estatal nacional. Só que esses investimentos, eles eram investimentos do próprio Estado, não eram investimentos privados externos, né? C. Por que a C está errada? Esse planejamento garantia a livre iniciativa e a participação do capital estrangeiro. Super errado, porque a livre iniciativa era proibida. Todas as empresas, ou a grande maioria delas, tanto indústria, comércio, serviços e direitos, como saúde, educação, lazer, eram do Estado. Então, simplesmente não existia hospital particular, escola particular, essas coisas. Tudo era do Estado. Assim como as indústrias, as fábricas, o comércio, tudo era do Estado e tinha que prestar contas com o Estado. E não recebia capital estrangeiro, ou pelo menos não em termos teóricos. D. Por que a D está errada? O planejamento estatal era caracterizado pela produção de bens de consumo como foco do planejamento. Não, era a produção de bens principalmente bélicos e militares e exploração de recursos naturais. Então é o item A. Quarta questão diz o seguinte: a comunidade de estados independentes, a CEI, é formada por alguns países que formavam a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
a URSS. Formada durante a dissolução da União Soviética, estabelece correlações de forças no mundo globalizado, ou seja, a SEI foi criada para suprir algumas necessidades, principalmente diante de um mundo super globalizado em que os países têm relações grandes entre si. Acerca da comunidade de estados independentes, é correto que se diz é baseada na livre cooperação sem interferência entre os países membros. Isso seria algo muito importante, mas ainda não é realidade, porque há países que influenciam e interferem mais nos outros, principalmente a Rússia, como nós vimos em aulas passadas. B. Os países participantes apresentam níveis socioeconômicos similares. O que é similar? É algo parecido. Isso está errado, por quê? Porque dentro da SEI há países com desenvolvimento mais avançado do que outros. C. Foi criada para manter os vínculos construídos durante o período soviético. Sim, porque as economias dos países soviéticos eram unidas, as formas de organização territorial também. Ou seja, é o item C. Mas vamos ver por que o D está errado. Fala assim: é um bloco consolidado sem conflitos aparentes entre os países. Não, os conflitos vão existir e muitas vezes eles vão persistir desde o período soviético. Então é o item C, que vai ser criado para manter os vínculos construídos durante o período soviético, principalmente os vínculos econômicos e também militares. 5. A comunidade de estados independentes enfrenta questionamentos de diversos tipos. Os países membros, com suas peculiaridades oriundas do período soviético, estabelecem críticas à organização, que abrange aspectos importantes ao poder. Ou seja, aqui são países da SEI em 2017. Não são todos os países que faziam parte da União Soviética, porque alguns saíram e outros nem entraram na organização. Ou seja, quais são as críticas que os países da SEI fazem à própria SEI? A primeira seria a crítica à continuação da obrigatoriedade do planejamento estatal do período soviético. Não, por quê? O planejamento estatal vai ter seu fim quando a União Soviética cai, quando ela realmente acaba, quando ela é dissolvida. Ou seja, com o fim da União Soviética, morre também o planejamento estatal. Pelo menos da forma como era. B. A baixa inserção dos países no mercado globalizado. Não, porque a Rússia hoje, a Ucrânia e o Cazaquistão são países que exportam muito, importam muitos produtos, então estão de uma certa forma introduzidos dentro do contexto capitalista globalizado. C. A busca por descentralizar as forças armadas dos países membros. Não, porque se isso acontecesse, cada país teria uma maior força e independência, e isso também nós podemos dizer que não é algo ruim, é algo bom. D. A forte interferência econômica, militar e política da Rússia sobre os demais países. Justamente é o item D, porque a Rússia ela vai continuar exercendo um poder que para muitos países da SEI não lhe diz respeito, que é o poder de interferência, o poder até mesmo de coerção sobre esses países. Então é o item D. Muito obrigado, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, coloca na seção de comentários que eu vou responder. Muito obrigado.